Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai. Ô irmão, quer que para, irmão? Irmão Tiago, quer que para? Não, pode deixar. Graças a Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os que crerem, forem batizados, serão salvos. Mas aos que não crerem, serão condenados. Então essa ordenança qual hoje estamos nessa manhã cumprindo, estamos aqui pregando o Evangelho do Senhor Jesus como a ordem que Ele deixou. E quem crê e for batizado, a Bíblia diz, será salvo. Ou seja, a salvação, ela consiste em crer. Mas será que é só falar, eu creio, eu acredito? Será que Deus ele não quer a obediência? Será que Deus ele só quer que eu e você falamos, eu creio, eu acredito? A Bíblia diz, meu amigo, que a fé sem obras é morta. Falar que acredita em Deus e não ter a obediência a Deus é uma fé morta. Não traz salvação. Jesus ele chega a dizer, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, Jesus ele chega a dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Então nem todos que diz Senhor, porque Senhor, no catolicismo fala, no espiritismo fala, os muçulmanos falam, os testemunhos de Jeová falam, os satanistas chamam o Beuzebu de Senhor, tudo que é lugar dizem Senhor. A Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas qual que é a condição? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade de Deus, o que está sentado no seu grande trono. Aquele que faz a vontade de Jesus Cristo, o Salvador, o Rei da Glória. Então será que estamos fazendo a vontade de Deus? Você que me ouve, nós que estamos agora, nesta manhã, respirando do ar a qual Deus deu, será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que quando Deus olha para nós e vê o mundo na prostituição, essa é a vontade de Deus? Será que quando Deus vê os bares cheios, pessoas se embriagando, nós estamos fazendo a vontade dele? Será que Deus está se agradando dessa conduta? Porque, meu amigo, a vontade de Deus é que nenhum se perca. E a perdição é o caminho oposto, onde a Bíblia declara que temos que ser sóbrios e muitos estão andando na bebedice, ou seja, caminho oposto. Onde a Bíblia fala que temos que ser justos, muitos caminham na injustiça e são injustos, são desonestos. Será que estamos agradando a Deus quando Deus fala que temos que ser verdadeiros, ser honestos, e muitos são desonestos, são mentirosos? Será? Meu amigo, a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, Paulo ele fala na carta aos Coríntios dizendo, cada um examinar a si mesmo, examine-se cada um a si mesmo, cada um de nós temos que fazer uma análise da nossa conduta diante de Deus. Cada um de nós temos que fazer uma análise para ver se estamos agradando a Deus ou não. Sabe por quê? Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. Ou seja, se eu não estiver fazendo a vontade do Pai, infelizmente, meu amigo, estarei caminhando para o inferno. Infelizmente, você está caminhando para o inferno. Se você não faz a vontade do Pai, você está caminhando para a condenação eterna. Então cada um tem que se avaliar, examinar a si mesmo, para ver aonde que está em falta com Deus e se corrigir, para ver onde está em falha diante de Deus para se consertar. Será que você está tendo fidelidade ao Deus Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias? Será que você está tendo obediência a Ele? Porque a Bíblia diz que nós temos que adorar somente ao Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará cultos. Mas infelizmente nós estamos vendo cultos aos demônios, aonde
o mundo para, a cidade para, o estado para, por causa da partida de futebol. Sabia que isso é um culto aos demônios? Sabia que existe um espírito de idolatria por trás do futebol? É por isso que muitos brigam, é por isso que muitos contendem, muito sangue derramado. É por isso que você talvez não consegue perder sua voz gritando para glorificar Deus, mas você se encontra gritando gol. Toma cuidado com o espírito da idolatria. Toma cuidado com essa adoração, porque essa adoração, meu amigo, ela não vai para Deus. Então Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Porque muitos estão hoje profetizando no nome de Deus. Porque muitos hoje estão pregando em nome de Deus, estão revelando, estão abrindo templos em nome de Deus, fazem isso e fazem aquilo. Deus mandou dizer, Deus está falando, mas será que Deus está falando mesmo? Será que vão ser salvos, meu amigo? Será? Porque Jesus falou: nem todos que diz Senhor. Porque muitos falam de Deus, só não conseguem obedecer a Deus. Porque muitos falam que acreditam em Deus, só não conseguem obedecer a Deus. Muitos falam que amam a Deus, só não tem coragem de deixar o pecado para poder demonstrar esse amor a Deus. Só não consegue deixar a idolatria, a bebedice, o erro, a má conduta diante de Deus, para poder amar verdadeiramente a Deus. Porque para amar a Deus verdadeiramente, amigo, para amar a Deus verdadeiramente, é como diz a Bíblia. Porque eu posso falar que amo, mas o meu coração está distante de Deus, como Jesus falou em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 7. Nós podemos falar que amamos a Deus, mas quando Deus olha para o coração, Ele vai saber se esse amor é verdadeiro ou se esse amor é fingido de palavras. Será que você ama a Deus mesmo? O que eu quero que você entenda, meu amigo, é que nós temos que nos preparar para encontrar com Deus. Tanto para se encontrar com Jesus nas nuvens nos céus, no arrebatamento, como para se encontrar com Deus após a morte. Porque a Bíblia fala de eternidade, a Bíblia fala de céu e fala de inferno. A Bíblia fala de salvação, a palavra de Deus fala sobre condenação. Então existe a eternidade esperando o homem. E qual eternidade você tem buscado? No que você tem investido? No céu ou na terra? Então Jesus, ele continua dizendo: em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Então naquele dia muitos vão usar essa justificativa: eu era católico, eu era evangélico, eu acreditava em Deus, fazia isso, fazia aquilo. Como está escrito: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas será que só basta, meu amigo? Só basta fazer isso, só basta acreditar e pronto, acabou, fazer prodígio, ajudar o próximo? Será que só basta fazer obra de caridade? Será que só basta fazer o bem? Não. Nós temos que fazer a vontade do Pai que está nos céus. E para fazer a vontade de Deus que está nos céus, eu e você precisamos conhecer a Bíblia. Para fazer a vontade de Deus que está nos céus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a única regra de fé. A Bíblia é a única regra de fé. A única coisa que nós temos que seguir é Jesus. E seguimos a Jesus seguindo a palavra de Deus. Nós não temos que ser seguidor de religião. Nós não temos que respeitar as doutrinas das religiões. Nós temos que respeitar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar acima de tudo na sua vida. Então olha só o que diz também. Quero ler aqui em Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta
dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus, ele no último dia, quando ele estiver assentado no seu grande trono, o trono de glória, junto com os seus santos anjos, a Bíblia diz que ele vai julgar todas as nações, todos serão reunidos, todas as nações, tanto os que creram em Deus, como os que não creram em Deus, tanto os que obedeceram a Deus. A Bíblia fala que todas as nações estarão reunidas. Ele vai apartar uns dos outros, os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. Os que tiverem à esquerda serão lançados nas trevas exteriores. Os que tiverem sentados à direita, os que tiverem separados à direita do Pai, as ovelhas de Cristo. Então ele dirá abertamente: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde a criação do mundo, o reino está preparado, a salvação, o lugar de salvação está preparado pelo Pai, está preparado. Então, no último dia, vai ser o seguinte: Jesus estará assentado à direita do Pai, no seu grande trono, o trono de glória, conforme a Bíblia diz. Então Deus, ele vai colocar os bodes à esquerda, os rebeldes, aqueles que não quiseram saber de Deus, aqueles que escolheram outro caminho, não o caminho a qual a Bíblia ensina, mas o caminho do seu coração que é mau, o caminho da bebedice, da perversão, da idolatria, da injustiça, o ministério da injustiça. E à direita Jesus vai colocar as ovelhas, os justos, os fiéis, aqueles que com pouca força e com muito esforço não negaram o nome de Deus e se esforçaram até o fim. Os que tiver à esquerda, a Bíblia diz que vão ser lançados no tormento, vão ser lançados nas trevas exteriores. Os que tiver à direita, eles vão subir para o Pai, vão subir para o gozo do seu Senhor, vão subir para a salvação. Então, será que Deus ama a todos? Será que Deus é só amor? Será que realmente Deus, sendo só amor, é o Deus da Bíblia? Porque Deus vai separar os bons, os maus, o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas. Ele vai separar o justo e o injusto, a luz e as trevas. Ou seja, não vão ser todos que vão ser salvos, nem todos que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus. Por isso, meu amigo, você que está ouvindo essa palavra agora, você tem a oportunidade, você pode fazer a escolha, você pode fazer a tua decisão neste exato momento, entre o céu e o inferno, entre vida ou morte. Você pode fazer a tua escolha, dependendo desta escolha, desse caminho. A partir do momento que você dessa sepultura, você já começa a desfrutar ou da condenação da salvação. Então Deus não é só amor, Deus, ele é justo. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz, é um Deus que se ira todos os dias, e se o homem não se arrepender, sua espada está afiada e o seu arco já está aparelhado. Então Deus é justo. A quem buscou e se esforçou, quem amou a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Naquele dia vai subir para o gozo do Senhor, a salvação. E os rebeldes, como é que vai ficar? Como que vai ficar aqueles que rejeitam as palavras de vida eterna, aqueles que rejeitam os caminhos do Senhor? Como vai ficar? Porque a Bíblia fala de dois destinos, de dois senhores, dois caminhos. Não tem três senhores, não tem três caminhos, não tem três eternidades, são dois caminhos.
Então entenda uma coisa, ou é céu ou inferno, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem outra coisa, é céu ou inferno. Então Jesus continua dizendo no versículo 35, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá abertamente, em verdade eu vos digo que quando fizeste a um dos pequeninos, a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então assim, Jesus estava ensinando, se fizer a um dos pequeninos, morador de rua, uma pessoa necessitada, você está fazendo a ele. Você não está fazendo, não é para uma pessoa, você está fazendo para Deus, está fazendo para Jesus, quando você está ajudando o necessitado. E aí eu pergunto, como que vai ficar no último dia? Como que vai ficar aqueles que dizem ser pastores, os que se dizem ser evangélicos, se dizem ser católicos, que nega ajuda ao necessitado, que nega pegar do dízimo, da oferta para ajudar o necessitado? Como que vai ficar? Porque se não fizer a um dos pequeninos, os carentes, os que precisam, não vão estar fazendo a Deus, vão deixar de fazer para Jesus. Então, meu amigo, o juízo vai ser um lugar onde não vai ter escapatória para aqueles que não se arrependeram. Mas se você se arrepender enquanto ainda há tempo, se você se arrepender neste momento, enquanto você está tendo essa oportunidade, enquanto você está ouvindo, no momento que se chama hoje, no momento que se chama agora, você terá a oportunidade de escapar. Você se arrepender hoje, você terá a oportunidade de escapar do tormento, da condenação eterna. Conserta hoje enquanto ainda há oportunidade, porque naquele dia Jesus vai dizer então, abertamente então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus santos anjos. Preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o fizestes a mim, não fizestes a mim. Irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então vai ter dois julgamentos, o julgamento dos justos, dos injustos, dos infiéis e dos fiéis. Então, meu amigo, há algo a se refletir, há algo a se pensar. Deus, Ele ama o homem enquanto ele tem os seus caminhos na justiça. Mas quando o homem detém os seus caminhos na injustiça, meu amigo, ele está preparado para o tormento. Será que você percebe isso? A Bíblia fala em Isaías que o que separa o homem, o que nos separa da presença do Criador, de Deus, são as iniquidades. O que separa o homem da presença de Deus para que Deus não nos ouça são as iniquidades, ou seja, o pecado ele distancia o homem da presença de Deus. O pecado ele faz com que os ouvidos de Deus não nos ouçam. É por isso que é necessário que se arrependa. É por isso que é necessário que venha não somente confessar da boca para fora diante de Deus os pecados, mas é necessário que venha deixar. Porque a Bíblia, meu amigo, quando fala de arrependimento, não está falando somente de confessar, porque aquele que confessa
e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas aquele que permanece no pecado, ou seja, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Provérbios 28, versículo 13. Então isso aqui é muito sério, porque Jesus não estava falando somente de uma história, não era uma parábola. Jesus estava fazendo uma menção, uma palavra profética de algo que vai acontecer e que por sinal está muito próximo. Jesus estava falando acerca do julgamento. Era como se fosse um mini apocalipse aqui no capítulo 25 de Mateus. Jesus estava falando do julgamento, aonde vai ser separado os bodes das ovelhas. Ou seja, Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então as ovelhas de Cristo, elas ouvem a palavra, elas estão atrás de Jesus, elas não estão seguindo homem nenhum. As ovelhas de Cristo não estão seguindo o bispo, não estão seguindo apóstolo, pastor, elas seguem Jesus. Por isso que Jesus falou em João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Discípulos de quem? De quem que nós temos que ser discípulos? Temos que ser discípulos de quem? De pastor, de bispo? Não. Nós temos que ser discípulos, seguidores de Cristo. Então as ovelhas de Cristo, elas ouvem, como está escrito em João 8,47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas tem aqueles que não conseguem ouvir. Sabe por quê? Porque não são de Deus. Isso foi o que Jesus falou, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas aqueles que não conseguem ouvir é porque não são de Deus. E é justamente isso que Jesus está falando, existe bode, existe ovelha. Tem pessoas que ouvem a pregação do Evangelho, meu amigo, e se alegram, mesmo sabendo que seus caminhos estão errados diante de Deus, ele se alegra, ele tem o prazer de ouvir essas palavras, porque é uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida, quem sabe. Mas tem aqueles que não gostam, se ira, fica bravo, arranja os dentes, chama a polícia, xinga, fala o que não deve, amaldiçoa, sabe por quê? Porque é bode. Quem conhece um pouco da criação, já teve contato com bode e com ovelha, sabe que é bem assim. Quem tem contato com a criação sabe muito bem que o bode, meu amigo, é difícil você chegar perto dele, ele é rebelde demais, dá cabeçada. Mas as ovelhas, elas são mansas, elas se unem. Onde tiver uma, elas vão se unir. Elas vão ouvir a voz do pastor, elas vão se unir. Ou seja, as ovelhas de Cristo, se elas estivessem passando por esse lugar, as ovelhas de Cristo, elas estariam aqui reunidas, porque elas sabem que é a voz do seu pastor. Elas sabem que é Jesus que está reunindo elas. Então há algo se pensar. Será que você está sendo bode ou você está sendo ovelha? Será que você está sendo destinado para a salvação ou para a condenação? Qual tem sido a tua escolha? O que você tem decidido hoje, meu amigo, vai resultar na sua eternidade. O caminho que você tem escolhido e tem trilhado vai resultar na eternidade. Então Jesus, ele fala na sua palavra, como está escrito aqui em Mateus 7, nem todo o que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Então nós vemos também um pouco mais abaixo que existe dois alicerces. Existe dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Então também tem dois alicerces. Tem aqueles que estão firmados em Cristo, na rocha, e aqueles que estão firmados no mundo, na areia.
Tem aqueles que estão firmados na palavra de Deus, e tem aqueles também que estão firmados segundo os desejos dos seus corações. No que você está firmado? No que você está edificado? Em quem você está alicerçado, meu amigo? E você é o nosso contato especial. Quem você estiver alicerçado? Da cidade, vai lá tirar um retrato às motos, tomar Aonde aquela cerveja estiver, gelada com nós. Vai onde ter você estiver degustação de várias alicerçado, meu amigo, vai bebidas. depender se você vai permanecer ou se você vai passar. Jesus falou: aquele que permanece nas minhas palavras permanece para sempre. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No que você está alicerçado? A palavra do Senhor, ela é esse alicerce. Jesus é a rocha. Jesus é o verbo, é a palavra, o verbo que desceu do céu. João capítulo 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Então Jesus é a palavra, ele é o alicerce. O alicerce não é ser evangélico, o alicerce que salva o homem, que deixa o homem firme. Não é ser católico, não é ser religioso. Mas o verdadeiro alicerce, meu amigo, é você estar firmado na palavra de Deus. É você ser seguidor, cumpridor, zeloso pela palavra de Deus. Porque muitos são zelosos por uma religião. Muitos são zelosos pela tradição católica romana. Muitos são zelosos pelos santos que eles acreditam. Chega até sair na briga, compra até briga para defender a religião, mas nós temos que defender a palavra de Deus, nós temos que ser zelosos, é pela palavra de Deus, porque tradições humanas nos salvam. Tradição de religião, meu amigo, te faz você seguir homem, mas você seguir o ensinamento da palavra, você segue a Jesus, você se torna discípulo verdadeiro, quando você examina as escrituras e segue a palavra. Então o que nós queremos que você entenda, meu amigo, que não adianta você seguir um ministério onde está escrito igreja de Deus, onde está escrito evangélica, católica, mas você tem que seguir a Bíblia. Jesus ele diz: examinai as escrituras sagradas. Examine as escrituras sagradas, nelas vocês encontram a vida. Tiago 1:22 vai dizer: não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra. Então não adianta somente só ouvir, porque ouvir é muito fácil, qualquer um ouve, mas aquele que faz a vontade de Deus é esse que alcançará a salvação. Porque o que só ouve, somente ouve, tem um monte de pessoas que sentam num banco para ouvir, mas quando chega na rua, no mundo, na sua casa, não é mais a mesma pessoa, a sua conduta não é mais a mesma. É uma pessoa totalmente depravada, é uma pessoa totalmente oposta do que a Bíblia diz. Não colocando em prática o que está escrito, meu amigo, logo se torna em vão. Então no versículo 26 a Bíblia diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então essa é a única religião, a verdadeira religião. A sua verdadeira religião não é o catolicismo, não é a religião espírita. A verdadeira religião é você correr da corrupção do mundo, do pecado, visitar os órfãos e a viúva. Aleluia, glórias a Deus. Então se alguém cuida ser religioso, se alguém diz que tem uma religião, meu amigo, olha o que a Bíblia diz: ele não refreia sua língua, antes engana o seu coração. Tem muitas pessoas que estão de braços cruzados, está tranquilo, achando que está tudo bem com ele está com a lata de cerveja na mão, mas está tranquilo, porque ele é católico. Não, está tudo tranquilo, eu sou católico, não tem nada a ver não. O padre falou que pode, eu sou evangélico, o pastor falou que não tem nada a ver. Mas olha o que a Bíblia diz: se você cuida ser religioso, não refreia a sua língua. O que é a língua, meu amigo? É a coisa menos pior do que a prostituição, é a coisa menos pior do que o homicídio, menos pior
do que a bebedice. E a Bíblia diz que se você não refrear a sua língua, sua religião se torna vã, não serve para nada. Então será que você está compreendendo essa mensagem? Que não basta uma religião, que você tem que estar firmado na rocha que é Cristo. Porque para ser salvo você tem que estar firmado em Cristo, na palavra. A palavra de Cristo, essa é a rocha que você tem que estar firmado. E o que a língua ela produz? Que a Bíblia está falando que tem que refrear a sua língua. A língua promove fofoca, dissensão, calúnia, difamação, mentira, idolatria. A língua, meu amigo, ela tem que ser refreada. Ao ponto que Jesus ele fala no Evangelho de Mateus dizendo: toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá que dar conta diante do juiz de Deus. Ele vai ter que prestar conta pelas suas palavras que saem da sua boca. Ou serás justificado ou serás condenado. Então será que basta só o coração? Será que é só o coração que Deus quer? Que o Deus da Bíblia, o Deus que eu estou lendo agora, o Deus das Escrituras, Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, o Deus que criou os céus e a terra, ele diz que até pelas palavras nós vamos ter que prestar conta. E aí eu te pergunto, que Deus que é esse, que só quer o coração, não é o Deus da Bíblia? Que Deus que é esse, que é só amor, não vai julgar, não vai condenar, não é o Jesus da Bíblia? É o Deus inventado, é o Deus personagem da religião. Porque a Bíblia diz que na terra tem muitos senhores. Na Bíblia, a palavra de Deus diz que na terra existem muitos deuses, mas Deus com letra minúscula, deuses imaginários. O da Bíblia é o único verdadeiro. Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, é o único verdadeiro. O Deus que criou os céus e a terra é o único verdadeiro. Ou seja, o Deus das Escrituras, que tem que ser seguido. Porque o Deus da religião é aquele Deus que você acredita que só basta ter um coração bom. Ou seja, eu posso pecar à vontade, coisa nenhuma, não pode. Então acorda para a realidade, você que está ouvindo agora. A eternidade ela te espera. A eternidade ela espera a todos nós. O pó da terra, meu amigo, ele vai consumir o corpo, mas e a alma? Para onde ela irá? Qual a eternidade a tua alma irá, meu amigo? Céu ou inferno? A quem você tem guardado a tua alma, meu amigo? Para quem você tem destinado a tua alma, meu irmão? A quem? Pois ainda dá tempo de fazer a escolha. Ainda dá tempo de fazer a escolha, meu irmão. Escolhe hoje entre a vida, escolhe hoje entre a morte. Escolhe hoje entre Jesus, escolhe hoje entre o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma decisão que você toma fora de Deus, mas quando você escolhe Deus, escolhe Jesus, você escolhe seguir Ele até o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. E aqueles que muito perseveram e se esforçam, se apoderam do reino dos céus. Deus abençoe a cada um dos ouvintes. A paz seja com todos.